quando ela chegou aqui, além dela ser uma pessoa esteticamente bonita, eu achava que ela era meio forçada. Eu fui conhecendo ela e eu fui ver que era o jeitão dela, de a gente espirrava, ela, saúde, amém. Era o jeitão dela, entendeu? Eu acho que eu seria uma das últimas opções de voto dela. Não tô nem rindo agora pra ver que o negócio é sério aqui, sério. Tá bom de falar. E eu acho que tá mais suando pra não sei. Aliada. Até a página 2, depois ia votar em mim, porque tem que votar. Nossa, tá falando da Bíblia. Você? Eu sei, eu tô pensando que eu Não tem erro. depois da Bíblia. Acho que o erro dela foi que todo mundo aqui tá falando, que se fechar muito com a Bianca, não pensar no coletivo, ser muito forçada. Tá bom. Aliás, a gente sempre falava isso, ser forçado e tal. Depois a gente foi vendo que era mais do jeito dela, mas acho que isso fez com que muitas pessoas não tivessem afinidade com ela. Acho que ela tinha um jeito muito... Se ela era forçada para umas coisas, assim, exagerada, ela era também muito aberta, assim, com os meninos. Sex appeal. E isso, embora os dois não tenham falado, eles acham isso também, que eu sei. E aí, acho que foi isso, acho que eu até trocava ideia com ela, conversava bastante, mas não conseguia ser uma coisa assim que fluísse, que a gente tivesse muito próximo. Então eu acho que hoje ela seria adversária por talvez ser uma opção de voto minha. Laís. Bom, a Noélia, eu já conheci o trabalho dela lá fora como modelo, né? E o que me surpreendeu é que ver que aquele mulherão das fotos, que eu via um mulherão, assim, que ela fotografa bem pra caramba, era uma mulher simples, falava bem interior, assim, e tal. Isso pra mim foi até uma coisa que me chamava a atenção, que ela era uma pessoa bem carente, que ela gostava de abraço, de toque e tudo mais. Que eu também várias vezes eu fiquei todos os homens que ela chegava e ela chegava, os homens todos davam entrada pra ela, por isso que ela era assim. Isso mesmo. Todos davam entrada pra ela. Concordo, assina embaixo. E então eu acho que isso aí fazia parte, pode ser que faça parte do jogo de ambas as partes, ou parte só dela, ou parte dos meninos, mas indiferente. É uma pessoa que a questão da mãe dela, eu acho que ela foi forte de ter entrado aqui, só que também muitas vezes o pessoal o que as pessoas jogavam aqui dentro, e até eu mesmo fiquei na dúvida, eu confesso que se às vezes no momento que ela se sentia mal, até pela saída da Bianca, ela contava a história para todo mundo assim, tudo mais, pra se confortar e as pessoas abraçarem ela por ser uma coisa recente, entendeu? Só que também um pouco às vezes ela esquecia da história dos outros, porque ela contava dela e não tinha tanta paciência de escutar dos outros. Eu acho que isso aí é a questão que... Mas também a gente não sabe, pode julgar, porque tipo, a minha mãe é uma coisa muito preciosa, eu tenho a minha mãe, a gente não sabe como é que é quando a gente perde a sua. E hoje, ela não era uma opção de voto minha, porque eu admirava o trabalho dela, assim, tipo, a gente era do mesmo concurso e tudo mais, e eu já ouvi falar muito bem dela, mas como a gente não tinha um contato, porque ela é realmente muito fechada com a Bianca, e até na questão de assar batata lá, uma coisa que eu falei, assim, da mania das duas, assim, do individualismo, de deixarem as coisas atiradas e tudo mais. Isso era uma coisa que me deixava chateada, mas ela era uma pessoa muito simples de escutar e aceitar o que ela estava errada. Mas eu acho que ela não seria minha, como a gente não tinha nenhuma afinidade, ela não seria minha aliada. Pô, a Noelle, eu acho que ela sempre foi ela, né? Independente. Começou a falar que ela era forçada e tal, que até eu achava um pouco pelo fato dela acordar falando bom dia, assim, tal, que a gente não é acostumado com
com essas coisas, eu acho que aquele era o jeito dela mesmo. Eu gostava dela, mó gata. Isso todas as mulheres sabem aqui na casa e todos os homens também. Era de deixar de queixo caído. E pô, eu acho que o erro dela eu acho que foi mais ela meio mesmo ter ficado meio que junto com a Bia, assim, ter se fechado no começo do jogo, que isso uma puxou a outra ali. Eu acho que esse foi o erro dela. E eu acho que ela seria uma... O Rafael, ele, em algumas coisas, ele era parecido comigo. Ele era um cara brincalhão. Eu sei bem que ele era bem parecido. Ele era brincalhão, ele cantava todos os pagodes comigo, a gente zoava. Soube conquistar com o jeito dele, humilde, não falava de onde vinha, o que já tinha passado na vida. A coisa que mais me chocou foi os sonhos dele, assim, que eu achava o máximo, assim, que era conseguir uma bolsa na faculdade e um emprego que pagasse R$1.500. Assim, eu achei massa, assim, escutar de uma pessoa, assim, que tava aqui e achei... Ele era um cara, tinha umas ambições, assim, curtas, ao mesmo tempo, assim, era de coração aquilo. Eu admirava nele que ele tinha curiosidade das coisas, estava aqui sempre com o carril. Foi uma pessoa que eu confiei muito, que mostrou meu erro, não devia ter confiado tanto em alguém assim, sem conhecer. Carril. Uma figura. A gente não acredita quando ele fala que ele é advogado. Com certeza ele seria um aliado meu aqui. A gente teve alguns desentendimentos. Então vamos, você é homem, vamos, duvido que você vai. Te desafio, mão. Te desafio aí comigo semana que vem. Mas quando eu estava na roça com ele, eu passei a ver muitas qualidades dele. Ele era um cara honesto. Se ele tivesse ficado, se não tivesse ido comigo, com certeza seria uma pessoa que eu iria querer me aproximar mais. Considerava ela tipo uma irmã pra mim aqui, por mais depois das coisas, tenham acontecido algumas coisas. Por exemplo, por ela ter votado em mim, é um direito dela, opinião dela, mas eu achei que ela poderia ter, tipo, ter vindo a mim antes e falar, Thiago, é isso, acho isso. Sim, pra mim ele me protegeria o Raisson. Várias vezes ele chegou até a nós e falou isso, mas eu vejo como estratégia de jogo e não pelo fato dele realmente me considerar mais amiga do que o Vitor. Eu acho que não um erro, né, mas é uma forma dela ser assim, e de querer falar na frente dos outros, de todo mundo, e de comprar as brigas todas que ela podia. Então ela arcou também com algumas consequências em relação a isso. Onde eu acho que ela errou, assim, é que tem coisas que eu vou saber só lá fora, mas acredito que ela tenha confiado e tenha feito uma bem grande, assim, tipo, em relação à questão do Vitor. Independente do que aconteceu, tipo, de ter rolado os boatos, eu não guardo nenhuma mágoa dela, porque eu conversei com ela bastante, assim. Mas eu gostava muito dela e acho que lá fora a gente vai conversar, trocar uma ideia maneira. Que logo que eu vi chegando lá, eu falei, essa aí é a carioca. Ela gostava de falar assim, discutir, que tivesse que vamos discutir, e tiver que falar a palavra a gente vai falar. Ela não deixa você falar. Ela vem atropelando e ela vem com esse jeitão dela e tal. E
E se o cara não tiver uma cabeça, acaba virando um bate-boca. A Karine é a pessoa assim, que eu sinto mais falta aqui no jogo. Acho que ela deu uma lição de vida aqui como uma pessoa que a mais nova, só que mesmo assim nunca se inferiorizou, sempre nunca julgou ninguém, questão de forte ou fraco, ninguém sabe quem é forte ou fraco lá fora. É que ela batia muito diferente comigo, nós duas brigava assim extremamente feio. Você também vai ter que me engolir, meu amor. Sabe aquela coisa que não fede, não cheira, é você, gato? Medo de você eu não tenho nem um pouco. Se tiver que sentar aí, eu vou sentar assim, ó. Eu piso. Se eu tiver que ficar e sair, vai ser a mesma coisa aqui lá fora. De você. Nem então tá. Então, minha filha, estamos Kitty. Isso mesmo. Barraco? É, isso mesmo, canta em barraco. Valeu. Você. Ô, rica. Mas se ela estivesse aqui hoje, com certeza seria minha adversária.